Estados Unidos emite alerta e pede para americanos evitarem regiões do DF por causa da violência. As cidades de Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá foram consideradas pelo Departamento de Estado do país áreas de risco. Detran recebe 10 mil bafômetros descartáveis para usar durante o carnaval. Governo quer usar 1,5 bilhão do IPREV na construção de escolas e manutenção de hospitais. SOS Saúde. As queimaduras são a quarta causa de morte de crianças no Brasil. Pelo menos 300 mil acidentes são registrados por ano. Boa noite, eu sou a Carolina Vilela e você acompanha agora o Band Cidade segunda edição. Seja bem-vindo. O governador apresentou nesta quinta-feira uma proposta de alteração do orçamento 2018. O GDF quer usar 1,5 bilhão economizados com as mudanças do Fundo da Previdência na construção de escolas, manutenção de hospitais e investimentos em segurança. A proposta segue agora para a votação na Câmara Legislativa. A medida adotada e anunciada pelo governador Rodrigo Hollenberg foi uma resposta à discussão sobre a emenda ao orçamento de 2018, que prevê o uso de recursos da Previdência dos Servidores, o IPREV. O assunto se arrasta na Câmara Legislativa desde o fim do ano passado, quando o presidente da Casa, Joey Vale, chegou a anunciar que o uso de recursos do IPREV não passaria se o governo não descrevesse de que forma usaria o dinheiro. Com isso, os deputados votaram apenas o projeto base do orçamento para 2018 e deixaram a questão do IPREV para o dia 15 de janeiro. Agora, para não correr o risco de ter as medidas contestadas, o GDF decidiu dividir a proposta. Houve a necessidade de dividir a proposta original em dois projetos de lei, porque o artigo 57 da Lei de Diretrizes Orçamentárias impede que os projetos que destinam recursos para investimentos em áreas públicas e gastos com servidores estejam no mesmo projeto de lei. A previsão do governo é investir 1,5 bilhão de reais. Para aumentar investimentos nos serviços públicos, vai ser utilizado do IPREV 1,3 bilhão de reais. O restante do dinheiro vai ser por meio de depósitos judiciais, previstos com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Dentro do valor bilionário, vai ser usado 407 milhões na saúde e 298 milhões de reais na educação. Vai ser possível a gente fazer investimento principalmente em escolas, na área de educação, construção de novas escolas em diversas áreas do Distrito Federal. Na área de saúde vai ser importante para reforçar o custeio de despesa com UTI, com alimentação hospitalar, com a manutenção de vigilância, de limpeza, construção também de várias unidades básicas de saúde, tem recursos para rodovias, para ciclovias, tem recurso para a parte de urbanização da cidade, parques, meio-fios, calçadas. Para o projeto de lei que trata sobre as nomeações de servidores, os 123 milhões chegam como reforço. É que o governo já tinha reservado 50 milhões de reais. Para os projetos darem certos, o GDF precisa agora do aval dos deputados distritais. Está tudo muito detalhado, muito esclarecido e eu tenho certeza que a Câmara Legislativa não terá dificuldade nenhuma em apreciar e aprovar essa matéria que é de grande interesse da população de Brasília. Para reforçar a fiscalização de trânsito durante o carnaval, o Detran vai distribuir 10 mil bafômetros descartáveis. Os dispositivos foram adquiridos a um custo de R$ 140 mil. Veja. O carnaval está chegando, o clima de festa só aumenta e os perigos no trânsito também. Principalmente porque muitas pessoas ainda insistem em beber e dirigir. No período de férias, esse tipo de infração já vem aumentando. De 18 de dezembro a 8 de janeiro, o Departamento de Trânsito flagrou 582 motoristas alcoolizados no trânsito. Para tentar mudar isso, o Detran comprou 10 mil bafômetros descartáveis para distribuir para a população. Nós estamos voltando a fazer o uso do bafômetro descartável, que é uma campanha sempre positiva, né? Ela é um instrumento que mexe com as pessoas, a curiosidade, e não só o motorista, mas o ciclista, de repente, que foi se divertir no carnaval fazendo uso da bicicleta, o pedestre que bebe, que fica em exposição na pista. Então é importante que tenham esse dispositivo e que façam uma reflexão
do perigo aí do álcool e estarem nas ruas. Os bafômetros descartáveis custaram R$140 mil e serão distribuídos nas portas dos principais eventos da cidade. O Gustavo já foi multado uma vez por dirigir bêbado e garante que nunca mais vai cometer a infração. Eu nunca mais quero passar por isso. Já gastei um pouquinho, mas não quero passar por isso mais não. A população também aprovou a iniciativa. É importante, eu acho um dinheiro bem aplicado. Eu acho que é importante. Quanto mais você conscientizar, a gente menos acidente no trânsito, né? Para usar o bafômetro é bem fácil. É só abrir, assoprar, colocar o reagente e apertar a bolsa de ar. Se essa cápsula mudar de cor, sinaliza que o motorista está embriagado e não pode dirigir. A multa para quem dirigir bêbado é de R$ 2.934,70. O diretor-geral do Detran destaca que essa é uma das medidas aplicadas para diminuir o número de acidentes do trânsito. Em 2017, houve uma redução de 35% no número de mortes nas pistas do DF. O Distrito Federal conseguiu chegar a 45,3% da meta de 2011 a 2020 de redução de 50% de mortes e feridos. Não queremos que tenha nenhuma morte no trânsito, mas trabalhamos para ir além dessa meta e conscientizar a população do Distrito Federal, principalmente os motoristas, do beber não dirigir, respeitar a legislação de trânsito, para que tenhamos menos mortes e feridos aqui no Distrito Federal. Você viu aí que o Rodrigo passou no teste, né? Não pode beber para dirigir, mas também não pode beber para trabalhar. Perigo em Samambaia, um bueiro de quase 3 metros de profundidade está sem tampa. Moradores pedem providência. E o pior e mais inacreditável, o problema existe há mais de 3 anos. O perigo está bem no meio da rua. Na quadra 605 de Samambaia, seu Jorge ainda se lembra do susto. Ele diz que veio pegar folhas de algodão à noite nesta horta comunitária, quando caiu no bueiro. O pintor quebrou o pé, mas a consequência poderia ter sido bem pior. Quando eu olhei para cima, foi que eu vi que eu estava dentro do bueiro, porque eu só via a tampa e as manilhas. Aí foi a hora que eu senti que perdi o lado direito e que a enxurrada. Aí foi a hora que deu mais medo, porque eu fiquei com medo de entrar dentro da manilha e ser levado. Seu Jorge precisa passar por uma cirurgia e, para piorar, está em uma lista de espera. Não é 100% que consiga fazer a cirurgia dele em fevereiro, mas que é 90% que ele faça essa cirurgia. Então, a gente ainda está na incerteza, né? Que ele pode fazer antes ou também pode demorar um pouco mais. E aí a gente vai ficar com ele em casa só medicando, porque não tem como recorrer. E seu Jorge não foi o único. Seu Edivaldo também se esqueceu do bueiro aberto. Por pouco não caiu no buraco. Andando um pouquinho de costa, esqueci do buraco, quando me desespero estava dentro. Uma perna direita de fora, a esquerda dentro e fui amparado pelas paredes do buraco. Os moradores dizem que o problema já dura mais de 3 anos. A população não sabe mais a quem recorrer. Tem 2 moradores aqui mais embaixo que são da área do governo. Eles mesmos já lutaram, já trouxe aqui alguém do GDF, da prefeitura, mas não tampa. Fica de vir 3, 4 dias depois, nunca aparece e nunca apareceu. Em nota, a Nova Cap informou que ia mandar técnicos à região ainda hoje para mapear os bueiros que precisam de reparos. Basta ver a reportagem aí. Sobre a espera do senhor Jorge por uma cirurgia, a Secretaria de Saúde disse que, como não se trata de um caso de urgência, o paciente deve aguardar ser chamado para que o procedimento cirúrgico seja realizado. Segundo a Secretaria, o senhor Jorge Ferreira passou por exames e o quadro de saúde dele é estável. Pontos turísticos da capital atraíram 400 mil pessoas em 2017. A Torre de TV foi um dos locais mais visitados. Quem tem as informações para a gente ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. E aí, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Só a Torre de TV aqui recebeu uma média de 34 mil visitantes por mês. Para falar sobre esses dados, quem está aqui do meu lado é o secretário de Turismo, Jaime Recena. Boa noite, secretário. E tem novidade aí para quem quer visitar, conhecer aqui a torre. Pode ter um horário estendido de visitação, é isso?
A gente já teve um período agora no Natal, essa era uma demanda antiga dos visitantes, esse horário estendido. Brasília é uma cidade que tem um pôr do sol e um céu bastante claro, iluminado, muitos dias no ano, então isso sempre teve essa demanda dessa visitação noturna da torre. A gente fez um período de teste agora no Natal, deu muito certo, o público gostou bastante, então agora a gente está preparando para organizar e até o Carnaval a gente deve divulgar os novos horários de funcionamento da torre e aí contemplando esse horário estendido para uma visitação noturna. E o estádio Mané Garrincha também foi um dos pontos muito visitados aqui, juntamente com o turismo cívico da cidade, né? A gente teve mais de 10 mil visitantes no Mané Garrincha, no programa de visitação que a gente tem, que ocorre aos sábados, uma visitação gratuita. Além disso, tivemos mais de 250 mil pessoas passaram pelo Mané Garrincha nos eventos culturais e esportivos que foram realizados na arena. E o turismo cívico na cidade, a gente tem um programa de turismo cívico da Secretaria que atendeu esse ano mais de 4 mil crianças, levando para conhecer todos os monumentos. E claro, a gente também recebe muita gente de fora para conhecer a Esplanada, o Museu da República, enfim, a Torre, o Memorial JK, toda essa parte que envolve o turismo cívico e conta um pouco a história da capital do país. Muito obrigado pelas informações, secretário, tenha uma boa noite. Carol, volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, boa noite. Olha só essa história que aconteceu na quadra 325 de Samambaia. Comovido com a situação de um casal morador de rua, um homem decidiu dar abrigo à dupla, mas acabou sendo assaltado. Após o crime, o casal se arrependeu e chamou a polícia. O caso aconteceu nesta quarta-feira. O casal foi acolhido pelo morador após dizer que estava sendo perseguido por traficantes de drogas. Mas depois de ser abrigado, ameaçou o dono da casa com uma faca e roubou vários objetos, além de R$ 55 em dinheiro. Horas depois, aconteceu a reviravolta surpreendente. Arrependido, o casal chamou a polícia e se entregou. A dupla foi conduzida pela PM até a 26ª Delegacia de Polícia em Samambaia Norte. O filho do casal, que é menor de idade, foi levado para o Conselho Tutelar. Uma conversa do diretor-geral da Polícia Civil, Eric Seba, está circulando nas redes sociais e gerando polêmica. No áudio, Seba critica o comportamento de colegas da corporação. Veja. O diálogo teria sido gravado há cerca de um ano. O delegado Eric Seba preferiu não dizer o nome das pessoas que participaram da conversa. O diretor-geral da Polícia Civil alega que, na época, estava sendo chamado pejorativamente de delegado boiadeiro. Sou chamado por um delegado maconheiro de delegado vaqueiro, boiadeiro. E eu falei, eu prefiro ser delegado vaqueiro e boiadeiro porque ser um delegado maconheiro. E repito isso. E mando ele fazer o exame que ele quiser fazer. Eu desafio. Se eu tenho um exame negativo, eu entrego minha chefia amanhã. Me entrego a chefia que eu corro. Eu desafio a esses que estão tentando desestabilizar a instituição por causa da direção, se eles têm coragem de botar o patrimônio deles à disposição para uma investigação. Alguns deles estão na Lava Jato. Alguns deles, até o governo passado, eram carregadores de mala do Rafael Barbosa. A gravação é divulgada um mês depois do diretor Eric Seba anunciar a criação de uma corporação de combate à corrupção, de crimes contra a administração pública e a ordem tributária. A superdelegacia vai reunir cerca de 60 policiais e núcleos de inteligência para a identificação de organizações criminosas. A promessa é começar os trabalhos até o fim deste mês. Em nota, o diretor da Polícia Civil informou que trata-se de uma conversa informal, gravada sem autorização e que os termos usados não se referem diretamente a qualquer pessoa. São expressões usadas em linguagem corporal durante momento de desabafo. O diretor disse ainda que considera a gravação lamentável, feita num ambiente considerado de confiança. Ele finaliza dizendo que a divulgação tem o claro objetivo de causar instabilidade institucional. A nossa produção não conseguiu falar com o ex-secretário de Saúde, Rafael Barbosa, que foi citado na gravação. Aconteceu de novo. 5 presos do regime semiaberto da Casa do Albergado, em Goiânia, fugiram na noite passada. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás informou que 2 foram recapturados, mais 3 seguem foragidos. É a 4ª fuga registrada no estado de Goiás desde o início do ano.
O motim do primeiro dia no complexo prisional de Aparecida de Goiânia levou à fuga de mais de 200 presos. A segunda rebelião do ano foi na mesma unidade e deixou um foragido. Já em Lusiânia, 11 presos conseguiram escapar, um foi pego na hora, 9 ainda não foram localizados e um morreu durante uma tentativa de assalto na noite passada. No total, 80 detentos seguem foragidos. Todos os casos estão sendo investigados. A Secretaria da Fazenda começou a enviar nesta semana os carnês do IPVA para as casas dos contribuintes. Mas os documentos foram impressos sem os descontos do Nota Legal. E quem volta a falar com a gente ao vivo é o Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo. Oi, Carol. Os carnês aí, eles são enviados anualmente no mês de janeiro, porque a primeira parcela do IPVA já vence agora, em fevereiro. E aí, quem tem o desconto do Nota Legal e vai querer utilizar no IPVA, tem que fazer um procedimento bem simples. É só desconsiderar esse boleto que vai chegar pelos Correios e imprimir a segunda via lá no site do Nota Legal quando ele colocar o desconto no IPVA. Também ele não pode esquecer aí de pagar o licenciamento e o seguro obrigatório para poder rodar com o carro normalmente aí e de forma regularizada em 2018. A expectativa do GDF é arrecadar com o IPVA cerca de 900 milhões de reais em 2018. Carol. Balanço da dengue no DF. Nos primeiros dias deste mês de janeiro, houve 9 casos suspeitos, o que representa uma redução drástica em relação ao ano passado, quando 41 casos estavam em análise. Não foram registradas mortes nestas 2 primeiras semanas do ano. Também não houve casos de febre chikungunya, nem de vírus da Zika, também transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. O governo americano restringiu a visita a 4 regiões do DF por falta de segurança. O GDF rebateu, afirmando que moradores vivem em situação de absoluta normalidade. As informações com Cláudio Marcos, direto aqui do estúdio da Band News FM. Cláudio, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite para você também. Pois é, o governo americano então incluiu 4 regiões administrativas aqui do DF em listas de áreas que devem ser evitadas por turistas e também por autoridades norte-americanas. Por conta dos elevados índices de criminalidade, as regiões foram classificadas como nível 2 de segurança, a mesma de países europeus que sofrem ataques terroristas. De acordo com a nota, membros do governo do país precisam de permissão para ir até Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá, entre 6 da tarde e 6 da manhã. Bom, o governo do DF rechaçou a decisão, disse que a realidade de segurança das cidades citadas não pode ser comparada com outras localidades violentas do Brasil e no exterior, e que os crimes ocorrem como em qualquer outra cidade do mundo. E a publicação ocorreu dias após a Secretaria de Segurança divulgar a redução em quase todos os índices de criminalidade no balanço de 2017. Agora, Carol, além do DF, foram consideradas críticas para visitantes americanos, fronteiras e favelas nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e também Porto Alegre. Carol. Pois é, que situação, né? Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. Boa noite. Veja a seguir, país registra pelo menos 1 milhão de acidentes envolvendo queimaduras por ano. 300 mil só em crianças. Depois do intervalo, até já.